Olá, bem-vindos à nossa segunda aula do nosso curso de arte rupestre e grafite. Hoje nós vamos ver as características da arte rupestre. Seja bem-vindo! Os seres humanos escolheram as paredes das cavernas como suporte para seus primeiros registros. Daí a designação de arte rupestre, gravação, traçado e pintura sobre o suporte rochoso. Nesta aula, a nossa proposta é trabalhar esse tema com apreciação de vários tipos de arte rupestre e várias técnicas. Em 1879, Marcelino Sanz de Saltola descobria por acaso, enquanto procurava peças históricas em companhia da sua filha Maria, que na época tinha 7 ou 8 anos, e na verdade foi ela que descobriu, a surpreendente teoria de animais que recobre o teto da Gruta de Altamira, no município de Santillana del Mar, na Espanha. A Gruta de Altamira corresponde ao privilégio de ser o primeiro lugar do mundo em que se identificou a existência da arte rupestre no período Paleolítico Superior. Lá podemos ver pinturas maravilhosas de bisões, cavalos, veados, mãos e misteriosos símbolos que foram pintados ou gravados durante os milênios que a Gruta de Altamira foi habitada,
entre 35.000 a 13.000 anos antes dos dias de hoje. O Museu de Altamira possui exposição permanente, também cursos, visitações escolares e a programação cultural que adiciona valor à experiência da visita. É um museu moderno e funcional. Seu edifício está integrado à paisagem de bosques e prados, que permite desfrutar da paisagem atual e refletir sobre o passado. Observe bem essa figura. Essa é a pintura rupestre Bisonte. Tem cerca de 15.000 anos, lá da caverna de Altamira, na Espanha. Aí, olhando essa imagem, o que você identifica nela? Com o que será que ela se parece? Como será que ela foi feita? E quais características que ela tem? Vamos pensar nisso? Um dos principais registros da arte do período se encontra no complexo de cavernas de Lascaux, na França, que com seus aproximados 17.000 anos de história é comumente chamado de Capela Sistina da Pré-História, devido à preciosidade das pinturas parietais que lá são encontradas e que se assemelham em dimensão relativa, importância no período histórico-artístico correspondente. Foi descoberta no dia 12 de setembro de 1940 por 4 adolescentes que avisaram um antigo professor a descoberta. A disposição da caverna, cujas paredes estão pintadas com bovídeos, cavalos, cervos, cabras selvagens, felinos, entre outros animais, permite pensar que trata-se de um santuário. Essa descoberta abriu uma nova página no conhecimento da arte pré-histórica e nossas origens. É uma obra monumental. A caverna continua a alimentar o imaginário coletivo e a estimular as novas gerações ao redor do mundo. Além dessa maravilhosa fauna pré-histórica, há vários sinais enigmáticos inscritos nas paredes. Pontos, linhas pontilhadas, flechas, triângulos e outros motivos geométricos. Em meio a tantas representações de animais e sinais indecifrados, vê-se uma única figura humana, feita com traços simples, inclinada na parede de um poço de 8 metros de profundidade.
Esta caverna revela aos visitantes cerca de 1.500 gravuras e 600 desenhos pintados em amarelo, marrom, vermelho e preto, representando touros, bisões, cavalos, auroques, que são os ancestrais das nossas vacas, veados, cabritos monteses, mamutes, felinos, uma rena, um urso e um rinoceronte. Nessa figura, nós podemos perceber a grandiosidade desse achado. Os animais retratados no teto, perto de uma figura humana, só para a gente ter ideia do tamanho disso tudo. Observem agora as imagens a seguir e percebam quais as semelhanças e diferenças entre elas. Prestem bastante atenção. Observem essa figura do cavalo atingido por flechas. Vejam como o traço firme, modelado, policrônico dessa raça robusta e primitiva de cavalo sugerem com eficácia a energia do animal. Reparem que existem várias lanças atingindo o animal. E pela forma como eles retrataram as pernas do cavalo, parece que ele está em movimento. Vamos lembrar que isso foi há cerca de 15.000 anos atrás.
Nessa imagem, nós também vemos animais sendo atacados por flechas. Inclusive, figuras humanas, participam dessa imagem. E os animais também parecem que estão em movimento. Já nessa imagem do bisonte atingido por flecha, que é numa outra caverna, o animal já parece que está parado, devido às pernas dele, a posição das pernas. Mas a gente também pode perceber a flecha atingindo ele. Observem atentamente essas figuras. Então, em todas essas imagens, os animais aparecem sendo atingidos por flechas. O que você acha que isso significa? Será que o homem está se defendendo? Ele mata os animais para se defender? Ou será que ele está caçando? Qual você acha que seria o motivo?
Observem as diferenças nessas imagens. Observem o movimento dos corpos dos animais e percebam que na imagem à direita, os cavalos preto e branco, pintados de preto, eles estão parados. Já na imagem abaixo, por exemplo, onde parece um cavalo, as patas estão separadas e intercaladas, indicando uma ação de galope, representando o movimento. Verifique que, mesmo encontrados em locais distintos, há elementos em comum entre os desenhos analisados, como a temática e o suporte usado, e outros específicos, a exemplo da técnica. Qual a técnica que você acha que foi usada nessas pinturas? Preste bastante atenção para os elementos que compõem os desenhos, como o fato de não serem estereotipados, mas sim são retratadas as silhuetas realistas dos animais. Repare bem nas características corporais. Elas são proporcionais? Agora observe essas imagens. São os cavalos e as silhuetas das mãos. O que será que há de semelhança e de diferença entre elas? Em que superfícies essas imagens foram feitas? Será que foi utilizada a mesma técnica de pintura?
E nessa figura? Observe a diferença na técnica usada em cavalos e silhuetas de mãos, em que aparecem imagens de mãos em negativo. Como que você acha que essa imagem foi feita? Identifique as diferentes técnicas, recursos e materiais para a criação dos desenhos. Lembre-se que essas imagens têm mais de 15 mil anos. Como que eles já tinham tanta técnica naquela época? Então, com quais materiais vocês acham que as pinturas foram feitas? Quais as cores que nós podemos identificar? Há uma predominância do preto, do amarelo e do vermelho em todos os desenhos. E será que isso tem relação com os pigmentos disponíveis na época? Como que você acha que os pigmentos eram feitos? A maioria dessas pinturas eram feitas com restos de carvão, com pigmentos de plantas e terra colorida, combinadas ao sangue de animais, e representavam animais selvagens, pessoas, geralmente em situação de caça, também plantas e símbolos abstratos. Para tanto, eles usavam pincéis feitos com pelos de animais e também as próprias mãos. Em outros casos, suas mãos serviam como uma espécie de carimbo nas paredes. Quando a gente viu as mãos em negativo, né? Em algumas obras, como o bisonte tingido por flecha, o contorno era criado com incisões feitas diretamente na rocha.
Por se tratar de algo tão antigo, não há certeza sobre a função dos desenhos, mas apenas algumas hipóteses levantadas por antropólogos e arqueólogos. Uma delas é de que as imagens retratariam cenas do cotidiano dos homens pré-históricos, como a caça, representada pelas flechas em algumas das pinturas. Mas, para você, qual que seria essa intenção? É uma simples decoração? É uma forma de comunicação? Uma forma de expressão? Eles estão contando histórias do seu cotidiano, do seu dia a dia? Por que eles tinham essa necessidade de retratar tudo nas paredes? Além dos animais, também há artes rupestres que representam imagens humanas e grafismos, mas datadas de outros períodos, encontradas em outros locais. Essas pinturas abaixo são mais recentes do que as anteriores. O que você acha que mudou nas pinturas com o passar do tempo? Elas estão mais detalhadas, menos detalhadas? Será que o material utilizado é o mesmo? O que você acha? Observe bem essas figuras para você poder fazer essa análise. Essas perguntas são para ser respondidas por você, mas não é necessário colocar no papel. Só se você quiser, tá? Se você quiser colocar no nosso chat ou mandar por e-mail, vai ser bem legal. Mas não é obrigatório, tá? É mais uma reflexão mesmo que nós estamos fazendo sobre essa época.
Com o passar do tempo, vão surgindo figuras humanas e os desenhos já não são mais tão realistas, com figuras mais simplificadas. Aqui, as pinturas pertencem a um período diferente e demonstram uma variação nos temas e nas formas como eles são representados. Perceba algumas das características específicas desse sítio arqueológico, como o tratamento linear das composições e a geometrização tanto dos animais como das figuras humanas. Perceba a diferença dessas imagens para as que nós vimos anteriores. Perceba agora a diferença do relevo deixado pelas incisões nas pedras, surgindo o elemento tátil, formas arredondadas picotadas ou pequenos sulcos repetidos de formas alternadas, lembrando até um registro escrito. Será que essa era a forma que eles tinham de se comunicar? Será que esses símbolos representam letras, palavras? Vejam como a temática e o estilo mudam em relação aos desenhos anteriores. Pesquisem mais imagens na internet, reparem nos personagens retratados, nas suas formas, nas suas cores e nos movimentos. Observem os diferentes animais que são retratados no fragmento da pintura da Gruta de Lascaux e pensem no porquê de serem retratados com vida, uma vez que os animais abatidos durante a caça, por exemplo, tornavam-se alimentos das pessoas daquela época. Então, por que eles só retratavam os animais vivos, correndo, pulando? Por que nessa gruta, nessa época, a gente não tem as figuras com as caças, eles carregando os animais? Os animais estão sempre livres. Por que será?
Vocês perceberam a tentativa dos pintores da arte rupestre em retratar fielmente os animais, incluindo uma noção de perspectiva rudimentar? Prestem atenção nos chifres, que, embora não estejam emparelhados adequadamente, representam a tentativa do autor em trazer mais realismo para a pintura. Repare bem nessa pintura. O que será que eles quiseram retratar? Quais as coisas mais importantes que poderiam compor o dia a dia de pessoas do período paleolítico e qual a relação que eles estabeleciam com esses elementos? Nessa figura, nós vemos um caçador com um arco e flecha, um animal, parece que criança brincando, sentada no chão, outras pessoas. Repare bem nos detalhes. Por que os seres humanos primitivos desenhavam tantos animais? A gente pode fazer um parâmetro, né? Como que as pessoas do nosso tempo encaram os animais silvestres? E como os homens e mulheres da pré-história os viam? Será que a gente enxerga esses animais e trata esses animais da mesma forma? O que aconteceu com o passar dos tempos?
Há milhares de anos, os pesquisadores tentam solucionar essas questões. Mas e você? O que você acha? Nós deixamos um tempo maior após as imagens para que você pudesse observá-las e refletir sobre elas. Agora deixe seu comentário no chat ou então envie nas nossas redes sociais. Esses comentários são muito importantes para a gente. Chegamos ao final dessa aula. Mas a próxima aula será uma aula prática, onde nós vamos fazer pinturas rupestres. E para isso, a gente vai precisar de cola branca, água, terra. Terra, se você tiver terra colorida, melhor ainda. Se não tiver, não tem problema, tá? A gente pode usar também pó de café, pode usar tempero em pó colorido, pode ser urucum, pode ser coloral, cúrcuma, o que você tiver em casa. Canela, tá? Qualquer tempero colorido que você tiver. Se você tiver uma beterraba, cozinhar a beterraba, guarda a água dela. A gente pode usar vários vegetais também. E papel. Papel, você pode usar o papel branco, sulfite. Se você tiver um papel pardo, papel craft também pode ser usado. E uma tesoura para a gente fazer os moldes, tá bom? Eu aguardo vocês amanhã, na próxima aula, para a gente fazer muita arte. Até lá, então!
Música